Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos. Se por acaso ficarem muito longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido, que isso ajuda. E agora eu vou dar prosseguimento ao que eu estava falando no vídeo anterior, que é sobre o surgimento da direita no Brasil. Então, como eu falei anteriormente, o conceito de ideologia é importante para entender o cenário cultural, porque normalmente quando você vê as discussões públicas o conceito de ideologia é usado de forma pejorativa como tudo aquilo que é ruim. Sempre assim, o cara que é conservador diz que o conservadorismo não é ideologia. Ideologia é a convicção política dos outros. O anarcocapitalista fala que anarcocapitalismo não é ideologia, ideologia é a convicção dos outros. Então sempre é assim e acaba que o conceito de ideologia serve apenas como forma de desprezar o outro. E por isso que eu acho que, pelo menos para fazer esse tipo de análise, a ideologia tem que ser vista de outra forma e tem que ter outro conceito para definir ideologia, que é um conceito que, em muitas discussões, na verdade, o que as pessoas chamam de ideologia se quer significar isso. Não quer dizer um conjunto de ideias criado artificialmente para substituir a realidade, nem nada. Quer dizer conjunto de valores que orienta as decisões de uma pessoa em relação à política. Então é dessa forma que você pode criar um mapa das ideologias, vamos dizer, um mapa das ideologias e mais ou menos uma forma de avaliar a força dessas ideologias na sociedade brasileira. Então, considerando isso tudo, que você pode, a partir daí, ver o que é a ideologia conservadora e como que ela surgiu no Brasil. E como foi o processo de consolidação desse movimento aí político, cultural. Então, o começo de tudo foi o Olavo e a difusão das ideias do Olavo. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Malafaia esculhambando o Olavo e falando que o Olavo fala que a direita é baseada nele, mas é mentira, que não sei o quê. E quando eu vejo o pessoal da direita tentando desprezar o Olavo, eu vejo que isso, na verdade, é o resultado de um amadorismo muito grande, de uma falta de, vamos dizer, estudos e aquisição de informações sobre essa questão da formação dos movimentos políticos, porque se eles entendessem minimamente como se funciona a difusão das ideias, eles iam ver que o Olavo realmente é o criador da direita no Brasil. E quando você vê, por exemplo, o Alexandre Frota, desde mais ou menos a mesma época que ele tinha sido eleito, ele já estava quebrando pau com o Olavo, já estava esculhambando o Olavo. Então, tipo, com certeza essas pessoas aí do PSL, muita gente do PSL inclusive que criticava o Olavo, com certeza eles não têm a concepção da forma como os intelectuais originam os movimentos políticos. Porque senão eles iam perceber que todo aquele movimento do qual eles faziam parte só existe porque o Olavo de Carvalho possibilitou. Porque como que funciona o estabelecimento de um movimento político? É um conglomerado de pessoas que têm determinadas concepções em comum, em algumas pautas. Então o que acontece? Como que você forma as concepções políticas? A pessoa tem que ter uma certa visão de mundo, uma certa forma de enxergar a realidade que inclua a apreciação da importância de valores, inclua o julgamento sobre a importância de determinados valores. Então, como que a pessoa vai entender a realidade? Quando a pessoa usa conceitos como verdade, como o bem, o certo, a justiça, quando a pessoa usa os conceitos com os quais ela entende a situação política, como ela entende a própria realidade, ela não criou esses conceitos. Nenhum ser humano criou todos os conceitos com os quais ele interpreta a realidade. O ser humano pega esses conceitos que ele vê na sociedade. Então, a partir daí você vê que a pessoa pega os conceitos e as interpretações prontas, mais ou menos, e a partir daquelas interpretações que ela pega prontas, ela cria uma visão de mundo, uma forma de enxergar a realidade. Os filósofos, os intelectuais no geral, quando fazem isso em áreas mais específicas, mas os filósofos, principalmente, que fazem isso na visão de mundo inteira, em relação à visão de mundo inteira de uma pessoa,
são os indivíduos que são responsáveis por criar os conceitos e as interpretações consolidadas que depois vão se tornando comuns, vulgares, e as pessoas, todos Zé Mané da esquina, têm aquela visão de mundo, mas não sabe por quê. Por exemplo, sei lá, desconfiança em relação a Deus, ou uma predisposição à concepção do ateísmo. Aí se você for ver, sei lá, o cara que é um agricultor, um cortador de cana, sei lá, e que aí de repente pode pensar, porra, que sacanagem, se Deus é bom, etc., como que ele permite que a gente fique nessa situação de merda? Então o cara ali com certeza nunca leu escritores que defendessem o ateísmo nem nada. Só que esse tipo de ideia, esse tipo de visão de mundo que ele tem, só foi possível que o cara tivesse aquela visão de mundo porque remotamente, em algum ponto da vida dele, ele entrou em contato com uma ideia que começou, sei lá, com Nietzsche, com o Feuerbach, com algum escritor ateu e antirreligioso, e que depois passou para um jornalista, que depois passou para um professor universitário, que depois passou para um cara que virou um professor de escola pública, que depois passou para um dos alunos, e esse aluno, por acaso, era um dono de um bar, sei lá, depois se tornou e que era amigo desse cortador de cana. Aí, sei lá, de algum comentário, alguma coisa que ele veiculou, entrou na cabeça do cortador de cana e ele passa a ver o mundo daquela forma. E dessa mesma forma, os militantes políticos também atuam. Por exemplo, o cara, como eu sempre falo, o exemplo dos militantes feministas e tal, que defendem ao mesmo tempo o feminismo, o movimento gay e ao mesmo tempo o Islã. Então, porra, é uma coisa contraditória. Só que como que a pessoa foi chegar nesse ponto? É porque remotamente tinha a escola de Frankfurt, os caras com as ideias tipo do Adorno, do Herbert Marcuse, que chegaram numa concepção da dialética negativa, que é basicamente você esculhambar tudo que tem na civilização. E para esse fim de esculhambar tudo que tem na civilização, você deveria juntar todos os elementos que pudessem fazer alguma oposição de alguma forma à civilização ocidental, mesmo que eles fossem contraditórios entre si. Então essas militantes feministas, esse pessoal maluco aí, às vezes nem nunca leu Adorno, nem nunca teve contato nenhum com a escola de Frankfurt. No entanto, aquele tipo de ativismo político que eles têm só é possível porque aqueles filósofos lá veicularam essas ideias. Então, sempre assim que acontece. E no Brasil era a mesma coisa. Basicamente não existia conservadorismo. Então você pode até discutir se o Olavo é conservador ou não. Porque o Olavo não diz que é conservador, ele nega que ele é conservador. E isso é problemático, porque se por um lado ele nega que é conservador, todas as atitudes concretas dele são no sentido de fortalecer o conservadorismo. E ele próprio, mesmo ele não admitindo, ele faz parte do esquema de poder conservador. Mesmo que ele não queira fazer isso, que ele nunca tenha tido contato pessoal com os membros do governo nem nada, ele, nem sei se ele teve ou não, mas mesmo que ele não tenha, só o fato dele ter originado esse movimento já inclui o Olavo dentro do projeto de poder conservador. Então, dependendo da análise que você faça, mesmo ele não admitindo, não levantando a bandeira, você pode classificar ele como conservador, dependendo da análise que você faça. Mas, mesmo ele não se considerando conservador, e mesmo ele, se você escolher adotar uma perspectiva que ele não é conservador, mesmo assim, o conservadorismo só existe por causa dele, pelo simples fato de que sempre que o conservadorismo era veiculado na sociedade antes, era de forma pejorativa, de forma caricatural, vamos dizer, pela esquerda, que o conservador era sempre o malvadão, o cara demonizado, e de forma muito superficial, vamos dizer, nos autores libertários e liberais, e que você vê, por exemplo, eles às vezes mencionam o conservadorismo, como no livro do Rolf Ball, ele fala do conservadorismo, mas ele fala apenas naqueles pontos que ele se opõe aos conservadores e não desenvolve o que qual é a origem do conservadorismo, nem nada disso. Ele só adota aqueles pontos específicos que ele acha que as políticas conservadoras são erradas e comenta brevemente sobre aquilo e foda-se. Então, com certeza, essas menções muito breves assim do conservadorismo nos livros liberais e libertários não é o suficiente para você fomentar
as ideias conservadoras na sociedade, até porque os caras que tinham acesso a essas obras não tinham o menor interesse de fomentar o movimento conservador. Mas aí, com o Olavo, tudo isso mudou. O mero fato do Olavo fazer menção ao George Bush, a políticos conservadores, de forma que não fosse aquela narrativa frequente de demonização e de esculhambação, etc., caricaturando eles, pelo simples fato de ele fazer essas menções e a autores conservadores como Burke e etc., por esse simples fato, o Olavo já é o cara que veiculou as ideias conservadoras, foi responsável pela veiculação das ideias conservadoras no Brasil e o fomento aí do conservadorismo. Então, se não fosse o Olavo, não ia ter nenhum deputado do PSL, não ia ter o Bolsonaro, pelo menos não com as concepções que eles têm hoje. Então, por exemplo, o Bolsonaro era positivista. Ele tinha a visão de mundo que era mais ou menos a mesma coisa que os militares. Então, ele era estatista, corporativista, aquela merda toda. Então, se, por exemplo, não fosse o Olavo para veicular a ideia de conservador no sentido britânico, anglo-saxônico, que é o cara que ao mesmo tempo preserva os costumes e é a favor da economia liberal, não ia ter conservadorismo, ia ter o liberalismo e a esquerda, não ia ter conservadorismo. E por isso que às vezes o pessoal fala, conhecidos meus falam, o Olavo não é tão importante assim, porque o Olavo não influenciou em nada as ideias do Paulo Guedes, a política econômica do Bolsonaro, etc. Tipo, mesmo que o Paulo Guedes nunca tenha ouvido falar do Olavo na vida, o Olavo influenciou sim a pauta econômica, vamos dizer, do governo Bolsonaro, porque se não fosse o Olavo, o Bolsonaro nunca ia se incluir num projeto de poder que abrangesse o liberalismo econômico, porque o Bolsonaro tinha mentalidade positivista, estatista dos meios militares, que puxavam o saco lá da ditadura, etc. Então, foi o simples fato do Olavo ter colocado em circulação as ideias conservadoras que permitiu o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, a família dele, sei lá, virem aquilo e falarem, opa, é isso aí que a gente é isso aí que a gente se identifica. E pegar e levantar a bandeira daquele movimento. Se não fosse a veiculação das ideias conservadoras, o Bolsonaro não ia nem saber o que é conservadorismo, nem se ver como conservador, nem os filhos e a família dele. E nunca teria existido o esquema de poder que é essa beleza que está aí, que é o governo do Bolsonaro. Mas, enfim, de qualquer forma, essa foi a origem. Então, vamos dizer, o próprio fato do conservadorismo ter origem aí no trabalho do Olavo é um elemento que permite a compreensão de vários problemas internos que tem no movimento conservador, que partem desse fato de terem origem no pensamento do Olavo. E aí entra uma questão muito problemática, porque isso é meio... não tem como você ver isso sem você fazer uma apreciação de valor de certos posicionamentos que o Olavo tenha. E normalmente quando as pessoas fazem esses julgamentos de valor não concordando, as pessoas já declaram guerra imediatamente ao Olavo. Igual o Alexandre Fruta, a pessoa demoniza o Olavo, fala que o Olavo é o grande origem dos problemas do Brasil, sei lá. Ou então a pessoa se torna fã de carteirinha do Olavo. A pessoa se torna fanático, que repete tudo que o Olavo fala e não se permite desenvolver nenhum mínimo de teoria, de abstração que não esteja 100% de acordo com o que o Olavo sempre falou. Então a pessoa acaba, vamos dizer, abrindo mão da sua criatividade, da sua iniciativa intelectual para só repetir tudo que o Olavo fala. E isso também é um problema. Mas acontece o seguinte, quando eu vi, por exemplo, os vídeos do Nando Moura falando que é necessário criticar o governo para o governo crescer, que não tem que existir pensamento único na direita, etc. Eu acho que isso é um reflexo de algo que poderia ser positivo se fosse em outro contexto, mas que no contexto atual não é positivo. A ideia de existir pluralidade de pensamentos na direita é positivo no seguinte sentido. Você pode ver que, por exemplo, o Lilo Vlog, se eu não me engano, ele é agnóstico, eu acho que ele não é católico. O Luiz Camargo, se eu não me engano, ele é evangélico. Então, assim, o Olavo já compartilhou o vídeo do Lilo, compartilhou o vídeo do Luiz Camargo. Então, tipo, se fosse
seguir a ferro e a fogo mesmo a ideia de unidade de pensamento. Ah, não, o Olavo é católico, só pode compartilhar vídeo dos católicos, não pode compartilhar do Luiz Camargo, etc. E não é isso que acontece. O próprio Olavo nunca falou que realizava isso, mas alguns alunos dele meio que levantam a bandeira de que, vamos dizer, a consolidação da direita tem que passar por essa intolerância com quem pensa minimamente diferente, tal, como se isso fosse uma consequência natural das obras do Olavo, e acaba que não é. Então, esse é a parte vantajosa de defender, vamos dizer, essa ideia de pluralidade de pensamento, críticas internas, etc. Mas acaba que isso não foi a forma como os membros da direita perceberam essa ideia de pluralidade de pensamento. A forma como o pessoal da direita percebeu é da forma mais autodestrutiva possível. Porque, por exemplo, quando a pessoa passa a esculhambar o governo Bolsonaro, a falar muito mal, etc., isso tem um efeito negativo para a direita. Quando, pelo menos na minha interpretação, as críticas ao Bolsonaro hoje só tem um resultado negativo, porque ele já está sendo enfraquecido e recebendo pancada de vários lados, etc. Então, nesse contexto, o cara pegar e esculhambar o governo Bolsonaro, esculhambar o Flávio Bolsonaro, etc., mesmo que ele tenha roubado, mesmo que ele seja ladrão, mesmo que esteja errado muitas coisas do governo, estrategicamente é burro. Então o pessoal pega as ideias que poderiam ser benéficas em determinado caso e usam elas da forma mais burra e mais autodestrutiva possível, como por exemplo essa ideia da pluralidade de pensamentos. Poderia ser bom em certas circunstâncias, mas o pessoal usa isso da forma mais burra possível. E outra questão é que também a pretexto dessa ideia, muitas vezes, né, não sempre, mas muitas vezes o pessoal da direita usou esse conceito de pluralidade de pensamento como desculpa para justificar certas tendências comportamentais que podem ser percebidas muito frequentemente aí nos adeptos da direita e que na verdade são também muito atitudes burras e autodestrutivas do esquema de poder da direita. Por exemplo, a chamada impulsividade, que eu acho um tipo de atitude que eu acho que pode ser chamada impulsividade e pode ser classificado como impulsividade, e como, vamos dizer, intolerância com qualquer forma de oposição, vamos dizer, às suas ideias, etc. Que é mais ou menos uma forma de ter o sangue quente, ser uma pessoa muito esquentada, barraqueira, etc. Você percebe esse padrão de comportamento, tipo na Joyce Hasselman, no Alexandre Fruta, até nos próprios filhos do Bolsonaro, etc. Então é o pessoal que, se você fala uma coisinha contra eles, eles já viram o seu inimigo de morte, já querem te esculhambar e tal. Que inclusive até o Nando Moura meio que reclama disso, etc. E tem muita gente da direita que reclama disso também. E que eu acho que isso realmente é negativo. Só que o próprio pessoal, o próprio Nando Moura, eu acho, o pessoal que reclama disso, eles reproduzem um pouco esse tipo de comportamento. E eu acho que isso é uma consequência, eu acho que a causa disso, se é que são muitas causas. O temperamento deles lá, a mania deles, terem uma conduta pública, etc. Mas uma causa que eu acho que pode ser corrigida, poderia ser corrigida pelo menos a longo prazo, poderia ser diagnosticada, seria a ausência de uma classe de intelectuais militantes, orientadores da massa de políticos e de militantes, que é o que a esquerda sempre teve. Por mais que o Olavo se refira de forma depreciativa e que realmente é algo desprezível, em muitos pontos aí, a atitude dos intelectuais da esquerda, etc., mas num ponto eles foram bem sucedidos, que é o ponto de formar pessoas capazes de orientar a militância. Então, por exemplo, Mariana Chauí, o Haddad, o Rui Fausto, sei lá, os professores da USP, Vladimir Safat, sei lá, eles podem ser considerados pseudo-intelectuais, a obra intelectual deles pode ser uma merda. Só que você não precisa ser um grande intelectual para ser um bom formador de militância e um bom ativista orientador de outros militantes. Então, tipo, por mais que eles sejam burros de determinada forma, eles são inteligentes bastante para criar uma estratégia para orientar os políticos e militantes. E a direita não tem intelectuais suficientes para
fazer isso, para empreender isso. Aí o pessoal até fala, mas o Olavo tem não sei quantos mil alunos, 20 mil alunos, sei lá. E, porra, mesmo que o Olavo tenha 20 mil alunos, quantos alunos do Olavo você conhece que são capazes de escrever um livro bom, sem erros de coerência e tal, e que façam uma análise razoável da realidade? Porque, porra, Mariano Chauí, Vladimir Safato e Rui Fausto, por mais que eles sejam intelectuais ruins, etc., que são, não têm originalidade na obra deles, eles têm um mínimo de base intelectual para criar uma análise mais ou menos que funcione. Tanto que eles conseguiram fazer o PT chegar no governo. E não de forma precária, como parece que está sendo o Bolsonaro, mas se sustentar por muitos anos aí. Então, alguma coisa eles sabem fazer. E isso aí eu acho que, como eu falei no outro vídeo, eu acho que só tem dois, na verdade 20 mil, não sei quanto, só tem dois alunos do Olavo que realmente são muito bons nessa esfera política, que seria o Flávio Gordon e o Felipe Martins, excluindo, sei lá, o pessoal que faz poesia, que é especializado em literatura, etc., porque isso aí não influencia diretamente a formação de militantes. Então, o pessoal que está ligado à política diretamente é só o Felipe Martins e o Flávio Gordon. E todos eles são especializados em em áreas muito restritas de formação intelectual. Que o caso do Felipe Martins é análise política e o Gordon vamos dizer, uma análise sociológica da situação que está vivendo o Brasil, etc. E isso eu já falei nos outros vídeos. Então a direita tá na merda e não tem pessoas para orientar os militantes. Eu acho que isso uma causa que é bem nítida de identificar e que é objetiva, não depende da cabeça de cada político, de cada militante. E é um erro estrutural aí da formação da direita, eu acho que é esse. E outra coisa é que essa ausência de intelectuais causa muitos danos para a direita, muitos problemas, porque isso abre espaço para a direita que existe toda se encontrar em uma situação de precariedade na forma como ela é sustentada, porque a direita se tornou um movimento político que é todo sustentado por uma pessoa só. Tudo fica nas costas de uma pessoa só, que é o Olavo de Carvalho, que parece que, de certa forma, pode ser considerado o único cérebro pensante da direita. Porque os outros que são pensantes também, todos ficam na órbita dele e não têm autonomia. E eu acho que isso isso em parte é um reflexo da própria personalidade do Olavo. Isso é uma questão problemática, porque todas as pessoas que, de certa forma, conseguem diagnosticar essa situação são pessoas que padecem desse problema que eu falei anteriormente, que o temperamento explosivo, a inclinação à impulsividade, etc., que leva as pessoas a quererem discutir e declarar guerra e transformar em inimigos de morte todos aqueles que discordam minimamente, fazem um mínimo de críticas, etc., e não tem um diálogo produtivo. Uma discussão e oposição de ideias produtiva para beneficiar a direita. Na direita, praticamente isso não acontece. Então, eu acho que isso, em parte, é um reflexo da própria personalidade do Olavo, porque o Olavo é um cara que tem a inclinação a discutir com todo mundo que discorde minimamente dele. E você vê que isso, em parte, pode ser ligado à própria filosofia dele, com a ideia de que tudo é questão pessoal. Que a própria filosofia dele que diz que você conhece a realidade como você conhece uma pessoa. Então, se tudo que você conhece a partir de uma base gnoseológica e tal, que é a mesma coisa que o contato pessoal com alguém, então tudo se torna uma questão pessoal. Então, se uma pessoa, sei lá, te xingou de filho da puta, então, se a pessoa está defendendo uma tese de mestrado sobre matemática, sei lá, se você vai ver aquela tese de forma grosseira, é mais ou menos isso. Se você for ver o trabalho da pessoa sobre matemática, você não pode deixar de considerar naquela sua atitude de ver o trabalho dela sobre matemática que você acha ele um filho da puta. Então, por isso que eu acho que o Olavo, sempre quando ele vai comentar sobre a Mariana Chauí, ele fala: a Mariana Chauí é uma pessoa que hoje se perdeu, embarangou, etc. E tá fala muita merda, mas a mãe dela era uma pessoa muito gente boa. Quando ele fala, sei lá, do Brizola, ele fala: não, o Brizola era um cara que fazia muita merda, mas ele era muito educado, muito gentil, etc. E do Suplicy e do Ciro, tudo o Olavo, por mais que a pessoa seja
politicamente muito muito destrutivo aí para as coisas que o Olavo defende. O Olavo, quando vai fazer uma menção, essas pessoas têm que elogiar, porque é tudo uma questão pessoal. Então eu acho que o fato de toda a direita ficar nas costas de uma única pessoa ocasiona essa situação em que os eventuais defeitos aí, falhas dessa pessoa, ou manias, excentricidades, etc., se refletem no movimento como um todo. Então, essa predisposição do Olavo a encarar tudo como uma questão pessoal se reflete na atitude dos militantes da direita, que são pessoas explosivas, que não pensam antes de falar, etc. E se tiver um mínimo de atrito com alguém, já sai falando mal da pessoa no Twitter, xingando a mãe da pessoa no Twitter, etc. Porque são pessoas que se orgulham até dessa condição de que não, eu sou assim mesmo, sou transparente, eu não levo desaforo para casa, etc. E quando, na verdade, para você agir de forma efetiva na política, o ideal é que sejam pessoas de cabeça fria, que levem desaforo para casa se precisar, e que estão interessados apenas na realização do seu objetivo político, que é a coisa mais importante de tudo, que é o caso dos esquerdistas. Então você vê o Haddad, Gleisi Hoffmann, o pessoal do PT, eles anulam o próprio ego, anulam os próprios interesses para puxar o saco do Lula, para tomar atitude ali que vai beneficiar o partido. Então, se vai beneficiar o partido você dizer que o Lula é um santo, que o Lula não roubou, etc., mesmo você sabendo que não, você estando com raiva do Lula pelas merdas que ele fez, etc., você vai ter que engolir o sapo e dizer que não, que o Lula é um grande líder, que está sendo injustiçado, porque isso vai ser melhor para o partido. E não é só o pessoal da esquerda que tem essa mentalidade. Por exemplo, o Paulo Guedes também tem. O Paulo Guedes foi lá no Congresso, no Senado, com a maior paciência e tal, apresentou as propostas, tentou se controlar para não fazer um barraco, etc. E quando ele discutiu foi quando não tinha mais jeito, e a forma como ele discutiu não causou prejuízo para a obtenção a realização das propostas dele na política econômica. Então ele é um cara que comparado com os outros, é cabeça fria. Ele está focado nas reformas que ele quer passar, etc. E se a pessoa xingar ele, falar mal pelas costas, esculhambar ele não vai sair xingando no Twitter nem nada. O foco dele são as reformas. Então, tipo, isso acontece nos marxistas e isso acontece com alguns liberais, como Paulo Guedes e alguns da equipe econômica também, que eu acredito que tem esse tipo de atitude. Então, por que isso acontece? Então, vamos lá. Qual que é a diferença, por exemplo, sei lá, do Bernardo Kister, que é um cara que também leva tudo pro lado pessoal, não sei se xingou, mas esculhambou muito o Iago Martins naquela discussão, etc. E, sei lá, o Eduardo Bolsonaro, que também é um cara que tem essa... Apesar dele fazer muitas coisas que eu acho que são ganhos estratégicos até admiráveis dele conseguir fazer, mas ele é um cara que tem essa personalidade também de, vamos dizer, ser uma pessoa que não leva desaforo para casa, etc., que não aceita, qualquer coisa já quer discutir. O Flávio não, o Flávio nem sei. O Carlos Bolsonaro, qual que é a diferença deles pro Paulo Guedes e pro Gleisi Hoffmann, pro Haddad? É que no caso do liberalismo, no caso da esquerda, tem uma proposta clara, uma teoria clara ali, que tem os pontos em que eles são adeptos. E que aí o fato dessa clareza doutrinal ali orientar as atitudes dele, o fato de existir essa clareza doutrinal para orientar as atitudes dele, leva eles a realizarem aquele processo que eu falei anteriormente, que é o estabelecimento de uma escala de valores na sua cabeça e que define uma definição clara de quais valores são mais importantes. Então, tipo, passar a reforma da Previdência é o mais importante de tudo. Se o cara me xingar, falar mal, defender aí a minha imagem no Twitter é menos importante. Então, no caso do Haddad, o presidente Lula, defender o presidente Lula, defender o socialismo é o mais importante de tudo. Aí depois, ser sincero, ser transparente, isso aí é menos importante. Então, essa escala de valores bem estabelecida só é possível com uma doutrina que está ali claramente estabelecida para orientar a mentalidade deles. E no caso do conservadorismo, até pela própria natureza de como o conservadorismo se desenvolveu historicamente e também, que é mais importante nesse caso, pela personalidade do Olavo, pela filosofia do Olavo, que tem
essa proposta de enxergar tudo como questão pessoal e a busca pelo conhecimento como a busca uma busca de contato pessoal com alguma coisa, com alguém. Então isso é que tem como consequência o tipo de temperamento aí dos adeptos de ser uma pessoa que leva tudo pro lado pessoal, que eu acredito que se reflita no Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, até na Joyce Hasselman, até no próprio Frota, no próprio pessoal que se volta contra o Olavo. Eu acho que o temperamento dele isso é um reflexo do próprio temperamento dele. E por quê? Não é que o Olavo tenha pegado e acionado isso voluntariamente, mas é que na verdade o Olavo deixou de fazer o tipo de atitude que que seria viável para um intelectual para evitar esse tipo de coisa. Então, o simples fato de toda essa visão, porque o que poderia evitar isso? É o estabelecimento de uma doutrina que estabeleça de forma clara quais são as prioridades do movimento e orientem as ações da militância. Então, pela recusa do Olavo de Carvalho em estabelecer essa clareza doutrinal para orientar o conservadorismo, a ausência, isso ocasionou a ausência dessa clareza doutrinal, que ocasionou um espaço para que as pessoas com esse tipo de temperamento, com esse tipo de inclinação a ser pessoas com temperamento explosivo, etc., tivessem espaço dentro de um movimento político para exteriorizar esse tipo de atitude sem ter nenhum intelectual para puxar a orelha deles. Porque, por exemplo, se um político aí do PT quiser sair discutindo com Lula, com um membro do PT no Twitter, vai ter, sei lá, um intelectual, Mariano Chauí ou Rui Falso, sei lá, para puxar a orelha dele e falar: porra, cara, você tá fazendo merda, se você continuar com isso, isso está sendo ruim estrategicamente para o partido. E se você continuar com isso, você vai ser expulso, etc. E aí, o intelectual que diria isso para o membro do partido teria uma base, uma base doutrinal, uma base teórica que reflete uma interpretação da realidade para explicar para o cara por que isso é errado estrategicamente. E no caso do Olavo, como o Olavo diz que ele não quer fazer doutrina, ele acha que fazer uma doutrina é errado, não tem ninguém para realizar isso, e essa ausência do que seria necessário para consertar esses erros é que permite que os erros proliferem. Então, dessa forma que é um reflexo da personalidade dele. E da filosofia dele também, que que eu chamo de antidoutrinarismo, que é você ver tudo como uma busca pessoal, então você não pode criar uma doutrina. Então eu acho que se o Olavo pegasse e falasse: não, eu não gosto de fazer doutrinas, não é o tipo de coisa que eu tenho vocação, mas isso não quer dizer que seja errado fazer uma doutrina e que explique a realidade, que diga o que é o certo, explique algo sobre a moralidade, sobre o que é certo fazer nas situações agir politicamente. Pode ser que faça isso, aqui eu não gosto. Se ele faz isso, beleza. O problema é que na filosofia dele, por ele não gostar, ele coloca isso como sendo algo errado. Então eu acho que os conservadores não seria inadequado criticarem o Olavo e exigirem perfeição do Olavo, exigirem que o Olavo corrigisse todos esses defeitos, porque o Olavo já fez coisa pra caralho